Não vai ser da tribo da mãe, tá? Isso é Torá de verdade, tá bom? Jesus ele nasceu de Miriam. O pai dele era Goi, que significa em português não judeu, é um romano, mas ele nasceu judeu. Ele cresceu na cidade de Bethlehem. E a Guimarães Para adicionar uma coisa aqui que é importante. O que aconteceu é que depois do período da Babilônia, quando os judeus aí quando já tinha, todas as tribos tinham se perdido, as 10 tribos tinham se perdido, a tribo de Benjamim tinha se fundido com a tribo de Judá e formou o reino de Judá. Depois eles foram invadidos ali, levados de cativeiro para a Babilônia, só essas duas tribos, né, e alguns da tribo de Levi que morava ali com eles. Só depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia, como tinha acontecido muita bagunça, muita mistura entre mulher da Babilônia e homem judeu, no caso ali aí já seria mesmo chamado judeu, porque eles tinham Benjamim e os da tribo de Judá tinham se unido, e também mulher judia tinha se misturado com homens da Babilônia. Então, por causa dessa bagunça toda, já não era possível saber quem era quem. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as mulheres que são judias, que a gente sabe que são judias, quem nascer dali é judeu. Foi o jeito deles conseguirem dizer que sabem a linhagem. O fato é que este mesmo que está falando aí, este, ele não consegue comprovar a genealogia dele. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. conta, na verdade, através de Braitot e Toseftot, que são partes da Torá oral perdidas, porque tentaram retirar da Torá oral, na época da Inquisição e de Roma, todos os estudos que tentavam se escrever. Não só a Torá oral quando foi escrita, como também pergaminhos e livros eram queimados e destruídos. É sabido. Tanto que a Inquisição fez questão de tentar até mudar algumas palavras da nossa Torá oral. Eu já vou explicar pra você essa bomba, que é muito grande, tá bom? Obrigado, pessoal. Mais de 1.050 pessoas, recorde mundial batido aqui em 5 anos de canal. Pessoal, Jesus cresceu e ele foi colocado para dentro de uma comunidade judaica como se tudo tivesse ok. Miriam não queria que tivesse percebido o pecado capital dela e pena de morte. Ele cresceu e ele estudou no Yeshiva, o judaísmo Você vê que ele conhece a pena de morte, a pena do adultério. autêntico, normal, ok. Ele estudou Torá, e ele foi aluno de um rabino chamado Rabi Yoshua ben Perachia. Ele se tornou aluno desse grande rabino, que também fugiu de Era alguém tão sem importância, filho de um adultério, de uma mulher completamente sem importância, mas sabe cada detalhe dessa novela mexicana. Roma, porque ele fazia parte do Sanhedrin, em português Sanedrio, mas que não ajuda muita gente quando vai explicar Sanedrio, que significa parte do grande tribunal judaico-rabínico da geração. O que acontece? Rabino, Rabi Yoshua ben Perachia, tinha muito amor pelo seu aluno, Jesus. Agora vem a história. Por dois motivos que vocês nem podem imaginar. Vocês nem vão acreditar no que eu vou dizer pra vocês. É uma das bombas que vocês vão ouvir. Claro, ninguém consegue acreditar, né, Rabino? Porque quem conhece a Torá sabe que não existe isso que você vai dizer agora. Nunca, eu procurei muito, nunca foi falado, e desde que existe a internet, nunca foi dito o que você está prestes a escutar agora. O Ramad El Vale, que é aluno do Arizal, e tiraram também do Arizal, que são os maiores cabalistas, que mais explicaram a Kabbalah, o misticismo e os segredos judaicos, dizem que Jesus, ele veio como encarnação para tentar se consertar da alma de Esaú, de Esaú, irmão de Jacó e Yaakov. E que Rabi Yoshua ben Perachia, ele veio com a força de Yaakov para tentar consertar o lado da impureza que tinha vindo, principalmente da relação proibida de Miriam com Yosef. O que acontece é que Rabi Yoshua ben Perachia abraçava o caso de Jesus para tentar fazer com que ele conseguisse realmente estar purificado. Até que eles fogem para Alexandria, um lugar do Egito, mais proeminentes como centros judaicos da história, Cairo e Alexandria. Quando eles vão para Alexandria, no meio do caminho eles param no que é chamado de como se fosse um hotel, em hebraico Harsaniá, que é mais ou menos uma tenda, onde alguém lá te dá comida, dormir e você paga. Rabi Yoshua ben Perachia, com seu aluno Jesus, dormiram lá. No dia seguinte, o Rabi Yoshua ben Perachia é dito nos livros sagrados da Torá que... Livros sagrados da Torá, olha só, os livros sagrados da Torá. Quem conhece é Gênesis, Êxodo, Números, né, Levítico e Deuteronômio, eu nunca consigo falar esse nome. Quando ele fala aqui, ele está falando do Talmud, ele não está falando dos livros sagrados de verdade, ele não está falando dos cinco livros da Torá, ele está falando do Talmud, né? Então, isso aí já desbanca completamente o que ele está falando. Mas eu queria voltar um pouquinho nesse ponto aqui, porque eu não lembro se eu vou falar isso mais adiante, nas minhas anotações aqui, eu não lembro se vai falar sobre isso mais adiante, mas eu queria falar... Não, falo sim, lá para o minuto 37, me aguarde. O Rav diz o seguinte: uau, como é bom o que ela fez, como é bom ela. Porque ele ficou muito agradecido pela dona dessa pequena tenda ter alimentado eles e deixado eles dormirem. Jesus entendeu, porque em hebraico, quando você fala tová, pode significar bom, pode significar favor, como pode significar que coisa boa, que coisa bonita. Tem conotações diferentes. Jesus responde, a Guimarães fala. Um dos lugares que traz rapidamente essa história é em que Tov é bom, né? Tov é bom em hebraico. Por isso que é bom saber um pouquinho de hebraico, né? Para não cair nessa baboseira que ele está falando. Quer dizer, do jeito que ele está dizendo, está parecendo assim que aquele discípulo de determinado rabino
estava falando, nossa, aquela mulher é boazuda. E tem página 67, que é uma parte da nossa Torá oral. E também em Hulin, Tosefta, capítulo 2. E lá, Jesus diz, mas ela não é tão bonita assim. Os olhos dela são meio estranhos. E o Rabi Yeshua ben Perachia responde, eu tô falando que ela fez bondade, e não que ela é boa, disse uma mulher boazona, de linda. Ela é casada, e você tá olhando para ver os detalhes dela. Você sai fora daqui agora, porque eu não quero mais você como aluno. A Gemara diz que o segundo erro é que muitas vezes quando ele estudava a Torá, ele não cobriu o cabelo. O que não é nenhuma obrigação da Torá, mas é um decreto rabínico que tem a ver com coisas mais elevadas. E uma das coisas que Deus deu como bastão aos sábios é fazer decretos rabínicos de acordo com a necessidade. O que acontece, Também conhecido pelo Mashiach como fermento. meus grandes amigos, é que esse Rav achou que isso é uma prova que a encarnação de Esav, que significa Saul, não daria para ser consertada. Ele vai lá, excomunga Jesus, pegando 400 alunos, tocando o shofar, 400 alunos tocando o shofar. Excomunga. Provavelmente são chifres de carneiro, e ele está excomungado. Rabinos da Guimará. Eu pausei numa parte. Vamos voltar um pouquinho aqui? Que a encarnação de Esav, que significa Saul, não. Provavelmente são chifres de carneiro, e ele está excomungado. Excomunga Jesus, pegando 400 alunos, tocando o shofar, 400 alunos tocando o shofar, provavelmente são chifres de carneiro, e ele está excomungado. Rabinos da Guimará. Ok. Quem conhece Torá, eu esperei a história toda acontecer, quem conhece Torá sabe que não existe reencarnação. Na época do Mashiach, existiam algumas possíveis dezenas de escolas, mas uma das mais famosas eram os fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Assim como o apóstolo conhecido como Paulo, o nome dele é Shaul, ele, em Atos, eu não lembro qual que é o capítulo, em Atos ele diz que ele, assim como aqueles que estavam acusando, acreditava, ele era fariseu, ele acreditava, assim como aqueles que estavam acusando, acreditava em ressurreição. E o Mashiach foi ressurreto. Por isso que ele estava sendo acusado. Desculpa, não o Mashiach, mas o Paulo, né? Por estar falando uma coisa que justamente era a crença daquele povo. Você vê que eles tinham maldade de acusar o Paulo ali. Mas, enfim, não existe reencarnação. Ninguém vem como Esaú, ninguém vem como... como é que ele citou lá? Esaú, ninguém vem como Yaakov, né? Foi Yaakov que ele citou. Ninguém vem... Desculpa eu não lembrar a história corretamente de quais são os nomes da ressurreição aí, da reencarnação. Ninguém vem reencarnado como ninguém. Por isso que eu não lembro o nome, porque isso é baboseira. Quem conhece Torá, tá? Não Torá oral, sabe que isso não existe. Isso aí faz parte desse misticismo, né, que é do povo, nossos irmãos judeus. Criticam esse rabino, dizendo que ele não deveria ter feito assim, que a gente empurra com a esquerda e abraça com a direita. A Torá tem autocrítica. A Torá não cria um ser humano que é meio homem, meio Deus, e cria regras novas. A Torá fala a verdade, doa a quem doer. E a Torá diz que o rabino errou. Ele desaparece no Egito, igual o Novo Testamento tenta dizer onde é que ele estava por mais de 12 anos, porque o Novo Testamento também não soube o que fazer com a falta de dados, que Jesus apareceu no Egito. A Guimarães conta, eu estou obviamente pulando, porque eu tenho dezenas de páginas aqui para falar, né? Muita coisa para falar, né? Ele no Egito se revolta, mas antes disso, ele tenta pedir desculpa pro seu rabino. E quando ele vai lá, a Guimarães conta que toda vez que ele ia lá, o rabino estava ou ocupado com Torá ou com reza. Então ele fazia o famoso sinal de espera. Tipo, calma. Jesus, quando foi pela terceira vez, ele entendeu isso como: você, rabino, não quer me escutar. Você, rabino, não quer seguir, quer dizer, aceitar o meu perdão. O que também é discutível se o rabino errou de novo, porque no judaísmo, errou com algo meu. A gente sempre tem que falar a verdade. O rabino pode ser que ele errou de novo, beleza? Ok. Nessa hora ele pega um tijolo, e para botar raiva de rebeldia, ele se curva esse tijolo, igualzinho se fazia com a idolatria famosa na época do Egito. E com isso ele se mostra rebelde e vai embora. Ele desaparece por muitos anos, e volta como um novo Jesus. Um Jesus que não cumpria mais a Torá, um Jesus que tinha muita raiva do judaísmo, e um Jesus que falava muito em prol da idolatria que ele aprendeu do Egito. Esqueçam neste momento o Novo Testamento. O Novo Testamento tem mais de 300 edições diferentes. Quando... Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente fala das 300 edições. Bom, ele está dizendo que o Mashiach, olha só, primeiro ele fala que Miriam, muito chateada com seu marido, ela larga completamente a Torá, porque ela adulterou, ela sabe que adultério é pecado para a morte, né? Então, pecado para a morte significa o quê? Ela largou a Torá, o que é um absurdo para qualquer judeu. E ela fez isso no dia mais importante para o povo judeu, que é o Yom HaKippurim. Agora ele vem e fala porque Jesus, Mashiach no caso, mas ele chama de Jesus, porque ele estava chateado com o mestre dele, com o rabino dele. Ele simplesmente largou a Torá. Largou e começou a fazer só coisa errada. Torá para ele não tinha valor mais nenhum.
Ele estava aprendendo com esse rabino, mas por causa de um erro do rabino, pode ter sido um erro pesado, o que seja, mas qualquer pessoa que conhece Torá vai largar o rabino, vai largar o seu instrutor e vai continuar seguindo o Torá. Vai procurar, de repente, um outro instrutor, talvez. 300 Novos Testamentos, alguém aqui acredita? Qual das 300 histórias? Já existe um dos Novos Testamentos mais antigos, para quem quiser procurar na revista Galileu, que acho que é um site também, Galileu, foi encontrado no Egito. E ela tem mais de quase 1.500 anos. Um dos Novos Testamentos mais antigos do mundo. Lá, ele não era nem Messias e ainda é considerado que pecava, fazia pecados graves. Esse Novo Testamento, procurem na revista Galileu, vão atrás de achados arqueológicos, vocês vão ficar boca abertos. Ele mostra um Jesus que o Vaticano segurou durante centenas de anos para não ser liberado. Nunca foi falado até uns 5 anos atrás, ou 7, que eles conseguiram quebrar, obrigado Beto, Café Cabalista, pelo establishment. Palavra meio difícil, eu não gosto de falar inglês, que uma palavra longa como essa. Eu acho que eu deixei passar um ponto aqui bastante importante que ele falou. Ele falou que o Mashiach teria se curvado a um tijolo. Mais uma vez, um típico assassinato de reputação. Quanta asneira. Se ele não era tão importante assim, como eles sabiam de tantos detalhes desse jeito? Pequenos detalhezinhos como esse, 300 anos depois foi escrito. E olha só que coincidência. Esse texto que ele está chamando aí, de Torá oral, que foi escrita, ele foi escrito 300 anos depois do Mashiach. Que coincidência. O Concílio de Nicéia foi mais ou menos na mesma época. Por que será essa coincidência? O youtuber diz que o concílio inventou o cristianismo, com base na informação que foi escrita mais ou menos na época do concílio. Não é muita coincidência? Embora o Mashiach tenha sido distorcido por Roma, isso é uma verdade, Roma distorceu o Mashiach e criou essa figura chamada Jesus Cristo. Eu não vou falar sobre o nome dele aqui agora, quem quiser pesquisa. Né? Essa história, ele inventou essa história após, o que eu acredito, né? Eles inventaram essa história após eles verem a proporção que o Mashiach tinha ganhado após 300 anos depois da sua morte. Pensa bem, como que alguém sem importância nenhuma pode ter tido tanta importância a ponto do povo judeu querer escrever sobre ele 300 anos depois da sua morte, sem que ele tivesse tido importância alguma? Parece que a intenção desse escrito foi assassinar uma reputação, você não acha? Veja bem, uma pessoa que ficou 300 anos sem importância nenhuma, de repente, o povo judeu escreve sobre ele. E também, mais ou menos nessa época, o Concílio de Nicéia pega essa história escrita nessa época e fala, vamos criar uma religião. O que aconteceu aqui, ó, de novo, nesse pulo histórico, né? O que aconteceu do ano 33, né? Possivelmente ano 33, até o ano 13. O que aconteceu aí? Que é tipo a cartilha da política da época. Como é que você vai contra a igreja, que muitas vezes massacrou, perseguiu e dominou o país, você vai falar alguma coisa mal de Jesus? É sabido, vamos dar uma pausa, é sabido que o Novo Testamento foi criado em cima do Concílio de Nicéia, feito por Roma. Ok. O Novo Testamento foi criado em cima do Concílio de Nicéia, feito por Roma. Eu acho que ele não conhece o Concílio de Nicéia. Eu vou pedir um favor para o Rabino. Aqui, ó. Vamos ver se dá para pegar aqui. Compre esse livro. Tá? Vai aprender um pouquinho. O que eu vou dizer aqui é o seguinte. Ele está dizendo que existem 300 versões sobre o chamado Novo Testamento, né? Ele esquece de dizer também que existem muitas versões da Torá. A verdade é essa, muitas versões da Torá. A Torá ela foi sempre escrita e copiada por mãos. Então, o texto mais próximo que nós temos, pelo menos tínhamos até encontrarem na caverna os textos conhecidos como texto do Mar Morto, na caverna de Qumran, o texto mais velho que a gente tinha, escrito em grego, é a Septuaginta. É o texto mais velho. Se você procurar por Expla, com H, tá? Você vai digitar só isso, Hexapla. Você vai ver uma árvore mostrando ali quais são os textos mais próximos do originais. E o texto mais próximo do original seria a Septuaginta, que foi escrita em grego. Então, citar que existem várias versões do Novo Testamento, você também tem que citar que existem várias versões da Torá. Mas agora eu estou falando da Torá de verdade, tá? Não estou falando da Torá oral, não, tá?
que foi presidido por um cara Óbvio, Torá oral não tem valor nenhum. que não era para lá muito sádico, muito justo. Constantino. Constantino tinha um desespero. Como ele pode criar uma religião que seja boa aos olhos do povo, que seja fácil de convencer, mas também tenha muito paganismo dentro? A primeira coisa que ele mudou no Conselho de Nicéia foi o dia sagrado. A Torá só fala do sábado. O Velho Testamento, que assim chamam, só fala de sábado como dia sagrado. Mas do nada, muda para domingão. Talvez domingão do Faustão, não sei. Mas Constantino vem e fala que o dia sagrado a partir de agora é domingo. Pasmem e se preparem agora para cair do cavalo. Você que está... Antes disso, antes de cair do cavalo, lá pelo minuto 26, né, agora já está no minuto 27, ele citou o Mashiach ter sido inventado por Roma. Né? Não só o Novo Testamento, mas ele cita que foi inventado por Roma. Lembra que eu falei? 300 anos depois da morte de alguém, Roma, lá no Concílio de Nicéia, 300 anos depois, inventou esse alguém como o Mashiach. Esse alguém não tinha importância nenhuma. Veja ali no tempo. Ano 33, essa pessoa morre, sem importância nenhuma. É escrito sobre ele no ano 300. Nesse ano 300, acontece o concílio, mais ou menos, eu estou arredondando, acontece o concílio de Nicéia e inventam essa pessoa aqui. Rabino, tá um pouco bagunçado, né? O que é pior, que ele, quando ele afirma uma coisa dessa, ele está desconsiderando as evidências históricas e arqueológicas que existiam sobre o povo conhecido como Netizarem, a seita Netizarem. Típico de um judeu, né? Eles conhecem o Messias pelo cristianismo, assim como o cristianismo conhece a Torá pelos judeus. Eles conhecem o Messias por quem não conhecem o Messias, que é o cristianismo, não conhece o verdadeiro Messias, conhece o Messias de Roma, e o cristianismo conhece os judeus, conhece a Torá por quem não conhece a Torá, mas conhece o Talmud. Olha só, um não conhece o do outro e não conhece o verdadeiro. Então, essa distorção que o youtuber faz, né, da nova aliança, de falar que foi feita por Roma, na verdade, a distorção do cristianismo. O cristianismo causou essa distorção. O cristianismo de Roma. Mas ali a seita dos nazarenos, e eu peço que os irmãos abram em Atos, eu acho que Atos 20, que fala, mas procura, é só procurar ali, seita dos nazarenos. Quando Paulo fala sobre isso. Pela primeira vez, a primeira vez que os nazarenos foram chamados de cristãos foi lá em Atos, tá? E foi de maneira pejorativa. Eles se chamavam de seita dos nazarenos. Esse youtuber, ele conhece apenas a versão de Roma, por isso que ele está chamando, está dizendo que o cristianismo foi inventado por Roma. Ele não conhece as evidências arqueológicas, as evidências históricas dessa seita Netizarem. Bom, vamos rolar. Assistindo essa aula andando no cavalo, pouca chance, mas pode ser que esteja correndo. Prepare-se que você vai ouvir. Apenas prepare-se. Domingo é o dia do Deus do Sol para todos os pagãos. E quando em inglês você fala domingo, é Sunday, o dia do Sol, que é o Deus do Sol e o Deus do paganismo que Constantino seguia. Por isso que era uma manobra política e religiosa para começar modificando a base da Torá. Assim como os greco-romanos tiveram que tentar arrebentar o Shabat do povo judeu, porque eles sabiam que o Shabat é o coração do povo judeu, e só arrebentando o Shabat a gente fere o povo judeu. Assim também fez Constantino, mudou sábado para domingo. Que vergonha! Que papelão! Constantino realmente fez isso, tá? É uma verdade. Não foi só, na verdade, não foi Constantino. Mais uma vez eu peço para que você compre, eu não lembro qual foi o concílio, compre esse livro aqui, para você, que tem um resumo, né? Não é um livro, eu não considero um livro religioso, é um livro bem direto ao ponto com relação aos concílios. Não foi o concílio de Nicéia que instituiu isso, tá? Foi muito mais para frente que isso aconteceu, mas realmente houve uma modificação, e desculpa, não foi, se eu não me engano, não foi nem o Constantino que fez isso. Existiu realmente uma modificação, mas foi uma modificação que não foi nos evangelhos. Quando ele fala isso, ele prova que ele não conhece os evangelhos. Quando ele fala que foi alterado, e quem pegar os evangelhos vai ler que está escrito ali primeiro dia da semana, se você for buscar no original grego, você vai ver que ali está escrito miaton sabaton. E quando ele fala que isso foi traduzido, que isso na verdade é domingo, ele está provando que ele conhece tanto o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, quanto o
quanto o Almeidão conhece a Torá. Fato é que nem o Almeida conhecia a Torá direito, porque senão não teria escrito daquela maneira, não teria traduzido errado, e ele também não conhece a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque ali estava escrito o sábado após o Shabá, né? Após o Shabá que teria sido. É só você lembrar, é uma coisa muito fácil, né? Um dia eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas o Mashiach, ele foi entregue justamente na Páscoa, né? Ou na Pêssah, né? Ali era um Shabá fora do sétimo dia, uma das festividades do povo de Israel, não só os judeus. Tá? Então, o Shabá após o Shabá, que seria o sétimo dia aqui. Então, foi ali no sétimo dia que o Mashiach ressuscitou, e não foi no domingo, como as traduções estão escritas. Então, esse é um problema do nosso querido irmão Rabino Eliyahu. Não conhece a história verdadeira, mas, enfim, conhece o Mashiach pelo cristianismo de Roma, né? Senhor Constantino. Constantino mudou o dia sagrado para um dia que não tem a menor base na Torá, Velho Testamento, que chamam profetas. Domingão. Só isso já é o bastante para você não acreditar em mais nada que venha dali. Porque vem cá, um romano, pagão, que persegue geral e dó. Se isso fosse verdade, eu concordaria com ele, tá certo? O sábado, o Shabá, é um dia para ser guardado. Foi o primeiro mandamento, só voltar lá em Gênesis, foi o primeiro mandamento, quando ainda não existia a Torá escrita, antes da Torá ser entregue a Moisés, mas muito, muito, muito antes. Muito antes. Ele estabeleceu isso no sétimo dia da criação. Cria uma religião, escolhe qual vai ser o dia sagrado e ainda escolhe qual edição de Jesus a gente vai seguir. Como você consegue ainda ter a coragem de acreditar? Tem muita resposta boa, que a gente vê hoje em parte das igrejas. Muita promessa falsa, muita mentira, muita angariação de milhões e prometendo o céu e a terra quando você vai deixar a pessoa como miserável, sem o céu e sem a terra. Mas esse é um outro assunto. Pessoal, vou dar um pause aqui só para acender a luz que já está anoitecendo. o que acontece é que Jesus se revolta. E a Guimará Torá Oral, que é a única verídica para contar essa história, a mesma Torá Oral, que desculpa falar assim, mete o pau quando os judeus fazem coisa errada, mete o pau quando os sábios erram, é a mesma que simplesmente conta quem era Jesus, que volta revoltado, cheio de idolatrias. Cheio. Tem vários casos na Guimará, e o que a Kabbalah também conta que viveu na época, de que Jesus se dizia Guimará, Kabbalah. Deus, repetia versículos da Torá para falar que ele poderia fazer milagres e poderia fazer maravilhas, que é o Tot Vemoftim, usando palavras como se fosse, olha, eu sou Deus. Baruch Hashem, Deus já sabia antes, né, que Deus criou o ser humano, Deus criou o erro e o acerto, e ele já escreveu em alguns lugares da Torá escrita, um deles em Deuteronômio, em Dvarim, que saiba que quando aparecer para vocês uma pessoa que se diga profeta e que faça milagres e maravilhas, e mesmo que ele faça milagres, porque milagre pode vir de muita coisa, pode vir de ilusão, mentira, ou milagre através de idolatrias. Tá cheio de gente fazendo milagres proibidos pela Torá. Tá cheio de gente, na época do profeta Elial Navi, tinha uma galera que estava indo para idolatria. Por que você acha que ele foi puxado para idolatria se ele tinha um profeta Elial? Porque ele na idolatria conseguia ver que, num estado de uma máscara dava para fazer coisas incríveis com idolatria. Então, veja que na época já chamava atenção. Que dirá hoje em dia? Que dirá hoje em dia? O Mashiach também disse isso, certo? O Mashiach disse que muitos viriam em nome dele. Aliás, muitos viriam se dizendo ser ele e que fariam sinais e prodígios, certo? Então, aliás, você falou Devarim, que é aquele livro que eu não consigo falar o nome direito. Deuteronômio. Enfim, Devarim, em hebraico, é o mesmo texto que o Mashiach mais usava em todo o Evangelho. Quando ele citava a Torá, a maior parte das vezes ele citava o livro de Devarim. Inclusive, foi o livro que ele usou para citar ali, para combater o inimigo que estava ali tentando ele no deserto depois de 40 dias de provação, de jejum. Então, você vê que até o Mashiach só fazia isso. O Mashiach só falava da Torá. O Mashiach falava da Torá de verdade. O Mashiach não falava de Talmud. O Mashiach falava de Torá de verdade. Sermão da Montanha é todo Torá. Todas as palavras que saíam do Mashiach era Torá pura, porque ele era a Torá viva. Ele não colocava coisa na Torá. Ele expandia o entendimento da Torá, ao contrário dos nossos irmãos aí, Yahudim, que gosta de cada vez colocar mais coisa ali dentro do Talmud e diz que o Talmud é Torá, igual o nosso irmão aí está dizendo. E aí,
A história de Jesus no Novo Testamento é tão fictícia, mas tão fictícia, que cada vertente do cristianismo decidiu pegar a sua interpretação a que iria mais colar com o seu público. Ou diz que apenas ele é uma pessoa importante. Constantino não aceitou e ela não foi para nenhuma edição do Novo Testamento. Ou seja, vamos fazer a nova edição do Globo, vamos fazer a nova edição... Não existe isso que ele está dizendo. Todas as vertentes do cristianismo, embora eu não seja cristão, eu venho do cristianismo. Quando eu digo, para quem está me escutando aqui e não conhece, a Torá, vai entender quando eu digo que eu não sou cristão, vai entender que eu não acredito no Mashiach, mas eu estou aqui defendendo o Mashiach. Eu estou aqui defendendo o Mashiach. O Mashiach está no começo ao fim. O Mashiach não está somente lá na Brit Hadashah, o que eles chamam, o que o cristianismo chama de Novo Testamento. O Mashiach está ao longo de toda a Escritura, desde Gênesis, Bereshit, até o livro de Apocalipse, que a gente conhece como Juliana. Fato é que esse irmão não conhece o cristianismo, assim como o cristianismo também não conhece os judeus, e ficam ali cada um de um lado brigando. O que nós queremos, quem conhece a Torá e conhece a Brit Hadashah de verdade, que seria o Novo Testamento para ele, para o cristianismo, quem conhece a Escritura, que é os dois juntos. Que é os dois juntos. Os nossos irmãos Yahudim, ou judeus, e os nossos irmãos efraimitas, que é o cristianismo. Nós queremos a união das duas casas. Quem nunca ouviu falar das duas casas de Israel, por favor, digita. Se está achando interessante essa monotonia aqui no meu vídeo. Se está achando isso interessante, por favor, digita no YouTube, duas casas de Israel. Eu poderia indicar vários vídeos, mas que o Rua, ou o Espírito Santo, te guie para escolher o vídeo certo e aprender sobre as duas casas de Israel, e você vai entender porque existe essa separação entre os nossos irmãos Yahudim e todo o resto do mundo. Do jornal, coisa que nunca vai aparecer, nunca, é que ele não é divino, que ele não é Messias. Não pode ser apenas uma pessoa ou um profeta. Isso não podemos colocar, porque não vai ganhar Moshe Rabbeinu, não vai ganhar Moisés, não vai ganhar Yoshua Binun, não vai ganhar Rei Davi, não vai ganhar Rei Salomão. Então não tem graça. Uma vertente diz que ele é Deus. E a gente sabe que o catolicismo acredita na Trindade. E que um homem, quer dizer, Deus vem em forma de homem. Não tem vertente, Rabino. Não tem vertente. Todas as vertentes acreditam que ele é a manifestação do Criador. Cada um coloca uma coisa, um pinguinho de paganismo aqui, uma mistureba. É verdade, é verdade. Mas é bem verdade que todos acreditam que ele é a manifestação do Criador na Terra. Para pecar, fazer várias coisas erradas pela Torá, morrer ainda, na própria opinião dos seus seguidores, de forma humilhante, para tentar te provar que ele é Deus? Ok. Outro motivo que está conectado com isso é que Jesus teria sido... Vamos repetir o que ele falou aqui? Ele diz aí, em tom sarcástico, que ele, o Mashiach, ou Messias, como você conhece, ou Jesus, como você conhece, morreu de forma humilhante para tentar provar que era Deus, como você conhece, Deus, como o Rabino diz. Ele está ignorando a Taná inteira, completamente a Taná, o Antigo Testamento. Ele está ignorando Isaías. Daqui a pouco ele começa a falar que alguém fala sobre Isaías nos comentários, mas ele mesmo não fala sobre Isaías, né? Eu não vou falar, porque provavelmente quem está me vendo aqui já ouviu falar de Isaías 53, mas não é só Isaías 53. Por favor, lê Isaías inteiro. Lê 53, 54, 55, 52, o livro todo, tá? Ou até mesmo o Salmo, que ele citou, o Salmo 22, se eu não me engano, né? Era 22? Isso, o Salmo 22. Lê inteiro, não só a parte que o nosso irmão leu, e aí você vai entender que a Taná inteira fala do Mashiach, meu irmão. A Taná inteira fala do Mashiach, desde o começo. Por que o irmão ali não está falando? Deixa eu pegar aqui. Por que o irmão ali não está falando as primeiras palavras de Bereshit? Bereshit bara et, que é Aleph Tav, Hashamayim vet harat, haaretz. Não falo hebraico, tá? Mas eu sei um pouquinho. Esse et, se vocês procurarem saber quem é et, digita aí no Google, deve ter alguma coisa sobre isso, Aleph Tav, e coloca lá Messias Aleph Tav.
é uma palavra que não dá para ser traduzida. E ela aparece na primeira frase de Gênesis e vem aparecendo a toda a Torá. Então, o Mashiach está em toda a Torá. Ah, mas o que é Aleph Tav? Eu esqueci de dizer, né? Aleph Tav é a primeira e a última palavra do hebraico. Primeira e última palavra do hebraico. Letra, desculpa. Primeira e última letra do hebraico. Qual que é a primeira e última letra do grego? Alfa e ômega, né? Quem diz eu sou o Alfa e o ômega? Será que o Mashiach falava grego? Ou será que ele, como um israelita, judeu, falava hebraico? Quando ele diz que ele é o primeiro e o último, ou o Aleph e o Tav, ele está dizendo que ele é aquele que apareceu desde a primeira frase de Gênesis e ao longo de toda a Torá. Mas aqui eu estou falando de novo da Torá verdadeira, aquela que está nas Escrituras, tá? E não a Torá oral. Sido uma oferenda igual a da Páscoa. Bom, parte das edições dizem que ele foi julgado na Páscoa. Ou na Páscoa prestes ao Shabat. Nem prestes ao Shabat, nem durante a festividade podia ser julgado. Erros graves são colocados ali. A Torá fala o número de almas que descem com Jacó para o Egito. O Novo Testamento só foi copiar. Errou o número. Erra a geografia, lugar de cidade. Erra a genealogia de onde veio Jesus. Veio do rei Salomão ou veio do seu irmão Natan? Erra também. Entra em contradições graves. Reescreve versículos errados. Meu Deus do céu. Deus não tem memória. Deus erra. Deus manda profetas que falem coisas contra a Torá. Pessoal, mais de 1.300 pessoas ao vivo. Muito obrigado por esse recorde explosivo. Nunca vi isso. Enquanto ele comemora a quantidade de pessoas, realmente existem vários erros textuais. E não existe só erros textuais no Novo Testamento, como existem erros textuais em toda a Taná. Porque, infelizmente, meu amigo, infelizmente, o que a gente tem aqui não é o original, é o mais próximo do original. Tem gente que acredita que só porque o texto que nós temos é grego, toda a Brit Hadashah ou Novo Testamento, significa que ele foi escrito em grego. Mas existem cacuetes da linguagem que quem conhece, eu não, vocês já viram aqui que eu não sei falar hebraico fluentemente, mas eu entendo um pouquinho de hebraico, estudo um pouquinho de hebraico e tem algumas referências de pessoas que sabem hebraico e que já apresentaram essas cacuetes, então é muito simples. Quem quiser só pesquisar. Eu não estou aqui para provar nada a ninguém, eu estou aqui só para contra-argumentar os argumentos, porque ele também não provou nada, só para contra-argumentar os argumentos do nosso irmão Rabino Eliyahu Haskin, o youtuber com 100 mil inscritos no canal. Eu só quero contra-argumentar. Quem quiser procura sobre a origem do texto e vai descobrir que é impossível que os textos, pelo menos os principais textos do conhecido Novo Testamento, tenham sido escritos em grego. A verdade é que o texto foi escrito em hebraico e o texto hebraico a gente perdeu. A gente tem algumas evidências, inclusive da Igreja Católica, falando sobre um povo que ainda mantém as tradições judaicas, mas seguem o Messias. Isso é um padre católico dizendo. E que tem eu esqueci o nome do padre, seria bom lembrar agora. E que tem um evangelho em hebraico. Mas não é só essa evidência que a gente tem. É uma evidência muito forte, obviamente, porque vem inclusive de quem sempre quis esconder. Quem conhece a história da Igreja Católica sabe que a Igreja Católica sempre quis esconder. Primeiro deixava o texto só em latim, né? Então, olha só, o texto foi traduzido do hebraico para o grego, esse é meu ponto. Do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para o então alemão, vamos dizer que foi alemão, e do alemão para as outras línguas. Graças ao protestantismo, que todo mundo acha uma maravilha, mas um dia eu posso falar sobre isso. Ele simplesmente pesquisa aí, protestantismo, Lutero e nazismo, você vai saber sobre o que eu estou dizendo. De tradução em tradução, acontece a mesma coisa que aconteceu aí com o nosso amigo que tem uma coisa chamada Torá oral. Eu não estou dizendo que não existe a possibilidade de existir ensinamentos que vêm de geração para geração. Tá? O fato é que quando um assunto vai falando para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, cada um tem a sua interpretação e a sua maneira de contar. Assim como eu estou tendo minha maneira de contar aqui para vocês, cada um vai ter uma maneira de contar. E cada um que conta um ponto, um conto aumenta um ponto, não é isso?
Isso aí é a Torá oral. A gente sabe que um dia já existiu de fato uma Torá oral, quando não existia escritos. Os escritos foram entregues a Moisés, mas an antes de Moisés, a gente sabe que já existia a Torá. Torá, para quem não sabe, significa ensino ou instrução. E o Criador vem dando ensino e instrução desde o Éden. Desde quando ele falou daquela árvore, daquele fruto, não deveria ser experimentado. Desde aquele momento, desde aquele tempo, desde o sétimo dia, quando era para guardar o sábado, não, o primeiro mandamento, desde aquele tempo, a gente sabe que existe uma Torá oral, era passado de pai para filho. Mas chegou um momento que foi entregue a Torá para Moisés. E quando Moisés tinha a Torá na mão, não havia mais necessidade de ter uma Torá oral, que foi acontecer a escrita dessa Torá oral que ele está dizendo aí, depois de que o povo já foi para cativeiro. E quem não sabe, esse povo foi para cativeiro, nossos antepassados foram para cativeiro, os nossos antepassados de Israel, e não só da tribo de Judá, foram para cativeiro porque corromperam a Torá. Então, você já imagina o que aconteceu. Várias vezes foram para cativeiro, várias histórias, tanto a tribo do norte, que foi pelos assírios, quanto a tribo do sul, que foi para a Babilônia, mas também eles acabaram em cativeiro no Egito, enfim, por outras razões, mas ficaram ali presos, se misturaram, paganizaram no ambiente, seja do Egito ou seja da Babilônia. Fato é que essa Torá oral, que ele cita como Torá, foi escrita depois de muitos anos, décadas, séculos, milênios de paganização do povo. Então a gente tem que ter alguma coisa um pouco mais palpável para confiar. Embora que, tradução por tradução, algumas coisas se perderam. É por isso que algumas coisas, como ele está dizendo, realmente existem.